Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, para o canal Católicos de Verdade. Nós temos um grande problema na igreja. Isso já tem bastante tempo que está acontecendo, que são leigos, mas infelizmente também padres e até bispos que têm pregado não o catecismo, não a doutrina, mas opiniões pessoais como doutrina. Muitas vezes eu vejo comentários nos vídeos, comentários em vídeos de outros apostolados e olha, não é nem chover no molhado, mas é algo muito recorrente. Católicos que gostam de dar a sua opinião a respeito de coisas da igreja. Não, meus irmãos. Nós seguimos o magistério, o catecismo, a palavra. Nós não seguimos as nossas opiniões, nós obedecemos à igreja. Mas infelizmente, olha, essa semana eu postei um vídeo aqui de um padre lá do Nordeste que desdenhou do inferno, disse que é muito difícil alguém ir para o inferno. Isso é totalmente contrário ao catecismo, à Bíblia. Essa semana, o arcebispo de Cascavel, eu trouxe a denúncia, eu que, em primeira mão, os apostolados todos aí que soltaram, o primeiro lugar que soltou essa denúncia foi aqui. E o arcebispo lá de Cascavel, Dom José Mário, ele expressa a sua opinião a respeito. E ainda ele coloca a sua opinião como se fosse algo do Concílio Vaticano II, mas isso não está no concílio. E hoje, escutando dois vídeos do Padre Paulo Ricardo, um que o Fabiano do Educar para o Céu postou a respeito da comunhão na mão, a respeito da forma da recepção da comunhão, aliás, e outro vídeo também do nosso querido Padre Paulo Ricardo, falando que um padre não prega a sua opinião, ele prega a doutrina. E eu quero colocar aqui para nós iluminarmos os nossos caminhos. Essa fala do nosso querido Padre Paulo Ricardo é muito importante, porque assim nós conseguimos ter dimensão do que é verdadeiramente a fé católica e o que está ocorrendo em muitos lugares que está em desacordo com a doutrina. Vamos escutar então essa resposta brilhante. Não é resposta a algo específico, mas analisando o contexto que nós vivemos na igreja hoje, de tanta desobediência, é muito importante escutar esta linda catequese do Padre Paulo Ricardo. Ouçamos. Pelo zelo de tocar nas espécies somente com os dedos canônicos, a forma toda era voltada para provocar no próprio sacerdote uma grande fé naquilo que ele estava fazendo. Então, tudo isso nos liga uma alerta muito grande. Ao invés de fazermos guerra ao rito A, B, C, ou jeito de com A, B, C, o que nós precisamos ficar alertas é realmente esse grande e tremendo perigo de perdermos a fé na Eucaristia. Então, na minha opinião, comungar de joelhos na boca é melhor do que comungar de pé na mão, sem dúvida nenhuma. Porém, vocês vão voltar para as paróquias de vocês. E às vezes tem aquele padre mais cabeçudo e não quer dar a comunhão na boca. E o que acontece? O que é que esse padre está fazendo? Eu não sei se ele sabe, mas isso é um abuso de poder. Ele não tem poder para negar a comunhão a um fiel que comungue na boca de joelhos. A Santa Sé já disse isso. Porém, o que eu aconselho a você é que ofereça, se você só tem um padre na sua paróquia, você ofereça e se sacrifique e receba a comunhão como
todo zelo, mesmo que esteja na mão. Todo zelo, com toda piedade, e não faça da fila da comunhão uma guerra. Na verdade, o cardeal Ratzinger, ele diz uma palavra aos sacerdotes, ele disse uma coisa que me marcou muito e que deu, mesmo assim, forma ao meu ministério. Ele diz assim, Jesus olhou para os apóstolos e disse, portanto, os primeiros padres, os primeiros ordenados, sem mim nada podeis fazer. E esse nada, dizia o cardeal Ratzinger, é o nada mais radical que existe. Ou seja, o padre nada é se ele não traz aquilo que ele Cristo. Então, a consciência é que eu não tenho uma palavra minha para dar. Eu tenho a palavra de Cristo. Eu não tenho um sacramento meu para celebrar. Eu tenho o sacramento de Cristo. Então, essa coisa aqui de saber que eu sou instrumento de um outro. Porque pode parecer contraditório, mas é exatamente isso que dá autoridade ao padre. Ninguém sai de casa. Aqui vamos sair do ambiente da internet. Até mesmo nas paróquias, nas pregações normais. Ninguém sai de casa no domingo para ir à igreja para ouvir opinião de padre. Verdade. Ninguém quer saber da opinião do padre. As pessoas querem saber da palavra de Deus. A opinião do padre é irrelevante. Então, essa coisa de que o verdadeiro profeta, quando fala, ele está falando. Porque é Deus quem está falando. Você tem uma palavra para dizer, você sabe apenas. Então, eu vejo que eu estou há 18 anos na internet, com o site apolicado.org. Antes disso, já estava na Canção Nova. Apareci a primeira vez na TV Canção Nova, eu tinha 30 anos, portanto 27 anos atrás. Então, nesse tempo todo, 27 anos na televisão, 18 anos com o site, tudo isso, essa realidade, eu vejo que cada vez mais, se eu tenho autoridade diante das pessoas, é exatamente porque as pessoas sabem que o Padre Paulo não vai dizer a opinião dele, vai dizer aquilo que a igreja ensina. Essa é a coisa principal. E que isso vale muito também como dica para os pregadores, para os catequistas, para os ministros das pastorais, dos padres, etc. Ou seja, o que realmente dá autoridade para as pessoas dentro da igreja. As pessoas vão ouvir você com autoridade quando souberem que na verdade você está calado. Você está dizendo aquilo que é a palavra de um outro. Então, nesse sentido, o cardeal Ratzinger marcou muito o meu ministério. São dessas palavras assim, que fazem você como parte de você e que faz parte da sua identidade daí para frente. Obviamente, meus irmãos, muitas vezes eu dou a minha opinião em algumas coisas, principalmente quando se trata de notícias relacionadas à igreja, mas que tem situação, vamos dizer assim, de pessoas famosas envolvendo tal. Mas o meu foco principal é tentar não dar a minha opinião na maioria dos vídeos, mas sim ensinar o que a igreja ensina. Nós precisamos esclarecer isso para as pessoas, isso é muito importante. Ensinar o quê? A sua opinião, aquele, eu sou católico, mas eu não concordo com os... Não, isso aí não existe. Já falei inúmeras vezes. Ou você crê integralmente no que a igreja ensina, ou você não é católico. Então nós não estamos aqui para ensinar as minhas verdades pessoais, vamos dizer assim. Nós estamos aqui para ensinar o que o magistério, a tradição e a palavra ensina. E isso
deve ser muito válido para nós que temos apostolados. Eu sou um leigo, jornalista. Mas isso vale para todos, para os padres, para os bispos, diáconos, religiosos, para todos. Mas aqueles que são consagrados, ordenados, ainda mais, porque ainda mais os ministros ordenados têm o dever jurado ali na sua ordenação de defender a fé católica integralmente, ensinar a fé católica integralmente, e não a sua vontade, mas a vontade e o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que essa resposta foi fantástica para esclarecer isso para nós. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!